Meu nome é Augusto Júnior e eu estou gravando esse vídeo como forma de avaliação para a disciplina de Projeto Interdisciplinar para Sistemas de Informação 4, e nele eu vou estar mostrando como foi minha experiência e desenvolvendo o projeto da disciplina, que funciona basicamente como uma extração de dados do INMET e trabalhar um pouco esses dados, calcular algumas métricas em cima desses dados e então consumir eles através de uma API. A arquitetura inicial do projeto, como está sendo mostrado aqui, a gente faz isso através de vários serviços da AWS, começando por uma Lambda que vai coletar esses dados do INMET, vai passar isso para um Kinesis Data Stream, para um Data Analytics, e então vai passar para o Kinesis Data Firehose e para o S3 Bucket. Porém, como esse vídeo se trata de um vídeo para mostrar os desafios enfrentados, principalmente essa temática do vídeo, e o meu maior desafio enfrentado no projeto, sem sombra de dúvidas, foi essa questão da arquitetura de utilizar o S3 Bucket pelo motivo a maneira como os dados eles ficam salvos dentro do S3 Bucket. Ele se dispõe assim, em caminhos que são meio complicados de acessar, são através da data. Então seria 2021, uma pasta, dentro dessa uma pasta relacionada ao mês de junho, 6, depois outra para o dia. Então esses dados eles ficavam salvos de maneira muito dispersa e ficou muito difícil manipular eles através da solução que eu tentei primariamente. Eu tentei utilizar o S3 como gatilho para uma outra função lambda, e aí nessa função lambda que eu ia tentar manipular esses dados, pegar eles e armazenar no outro S3 da maneira que eu quisesse, armazenar eles certinho. Porém, eu não consegui desenvolver, eu tentei, quebrei a cabeça, mas não consegui desenvolver essa abordagem. E aí eu parti para uma pequena modificação na arquitetura, que foi, ao invés de utilizar o Firehose e o S3 Bucket, utilizar o DynamoDB, que permite armazenar os dados numa tabela tradicional. Foi muito mais simples de usar, até porque eu já tinha um pouco de experiência com ele. Ele foi, inclusive, o banco de dados que eu utilizei para fazer o meu hands-on, então eu já conhecia, tem bastante material sobre ele na internet, então foi mais fácil de utilizar. E a arquitetura permanece praticamente a mesma, A parte de coleta de dados, a parte do Kinesis é a mesma, sendo que em vez de ser um Firehose, vai ser a criação de um novo Lambda que vai enviar todos esses dados para o DynamoDB. Então, a partir do DynamoDB, vai ser o Lambda que vai consumir, a API que vai consumir o Lambda, normal como já era anteriormente. Então, como esse projeto ele se baseou em 3 lambdas, são os 3 principais pilares do projeto, para aprofundar um pouco mais a abordagem que eu dei, eu decidi dividir a apresentação entre esses 3 lambdas. O primeiro é o original, que estava contido na arquitetura inicial do projeto, que ele vai coletar os dados do INMET, como eu falei, envia para o Data Stream, cria um Data Analytics. No Data Analytics faz uma pequena limpeza, uma transformaçãozinha dos dados bem simples. É mais tratar a questão de inteiro, string, essas coisas. E então envia para uma nova string. E aí, nessa string é onde ocorre a principal mudança, que eu utilizei essa string para consumir os dados e armazenar eles no DynamoDB. Então, e aí a terceira lambda, ela cumpre a mesma função, ela funciona um pouco diferente. Em vez de consumir os dados do S3, ela consome os dados do DynamoDB. Porém, a função de saída dela é exatamente a mesma, Ela vai realizar o agrupamento por data, já que o projeto ele visa responder essas métricas como temperatura máxima, mínima, umidade máxima e mínima, total de precipitação, que foram as métricas que eu escolhi, e devolver isso por dia, no caso vou calcular de hora em hora. Então ao final do dia eu vou ter 24 valores ali para calcular essas métricas. Então, por fim, falando dos APIs Gateways, o primeiro ele é responsável por solicitar os dados, como eu falei, de hora em hora, vão ser 24 solicitações durante o dia através do EasyCron. Porém, eu não consegui fazer essas 24 solicitações por falta de tempo, Eu estou gravando o vídeo agora já faltando menos de um dia para entrega, então não deu tempo de realizar todas as solicitações. Porém, eu já realizei algumas e está funcionando normalmente. O gateway final é o que retorna os dados do respectivo dia. Como dá para ver aqui no print, você tem as estações e todas as métricas que eu falei,
calculadas. E só um detalhe importante, que o API Gateway ele termina com esse date, né? Então está rodando aqui com o dia da gravação desse vídeo, né? O dia atual, porém ele tem que ser atualizado para a data que o senhor for executar, caso o senhor execute o projeto. Só para mostrar aqui ele em execução, eu estou aqui com o Insomnia aberto, então eu vou enviar e tá aí, né? Esses dados que ficam com 0 se tratam de dados em que a estação devolveu nulo, né? Então faço o trabalho deles para colocar eles como 0. Mas então é isso. Espero que o senhor tenha gostado do projeto e fim.